Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Ainoã, a história de Ainoã, a esposa do rei Saul. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Ainoã foi a esposa de Saul. Ela era filha de Aimaas e é citada na Bíblia no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel. O nome Ainoã significa meu irmão é deleite. Apesar de ter sido esposa do rei Saul, o primeiro rei de Israel, a Bíblia não traz detalhes sobre a história de Ainoã. Apesar de a Bíblia informar que Saul teve vários filhos, em nenhum momento é revelado de forma clara se Ainoã era mãe de todos eles. O texto bíblico onde a esposa de Saul é citada diz: "E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul." Esse versículo traz uma informação importante sobre quem foi Ainoã. O texto registra o nome de seu pai, Aimaas, e essa informação ela ajuda os leitores da Bíblia a não confundir a esposa de Saul com outra mulher, citada no mesmo livro. O livro de Samuel indica que uma das esposas de Davi também se chamava Ainoã. Por conta disso, muitas pessoas acabam acreditando que a esposa de Saul depois acabou se casando com Davi. Porém, não foi isso que aconteceu. A esposa de Davi apenas tinha o mesmo nome da esposa de Saul. O texto bíblico traz alguns detalhes importantes que indicam claramente a distinção entre essas duas mulheres. A origem das duas mulheres era distinta. O texto bíblico diz que Ainoã, a esposa de Saul, era filha de Aimaas. Já a esposa de Davi é descrita como uma mulher de Jezreel, uma terra que ficava ao norte do Monte Gilboa. O próprio contexto em que Davi se casou com Ainoã torna impossível que ela fosse a esposa de Saul, que tinha esse mesmo nome. A Bíblia diz que antes de Ainoã ser esposa de Davi, ele teve um relacionamento com Mical, a filha de Saul. O rei Saul entregou Mical como esposa a Davi. Porém, depois Saul tirou Mical de Davi e a deu a outro homem. E é provável que após ter perdido Mical é que Davi se casou com Ainoã. O texto bíblico diz: "E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim." Com esse trecho, é possível observar que a primeira vez que Ainoã, esposa de Davi, é citada no texto bíblico, isso ocorre em associação a outro casamento de Davi com Abigail. Nesse ponto, os estudiosos discutem a respeito de com quem Davi se casou primeiro, se com Ainoã ou com Abigail. A posição mais aceita é de que Davi tenha se casado primeiro com Ainoã e depois se casou com Abigail. Essa conclusão se dá pelo fato de que a maioria das passagens bíblicas em que as duas mulheres são citadas juntas, Ainoã sempre é mencionada primeiro. E isso apesar de o casamento de Davi com Abigail ser citado antes do casamento de Davi com Ainoã. Além disso, Ainoã foi a mãe de Amnon, o primeiro filho de Davi, enquanto que Abigail foi a mãe de Quileabe, o segundo filho de Davi. O texto bíblico diz: "E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. E o seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur." Com tudo que foi abordado, fica claro que Ainoã, esposa de Saul, e Ainoã, esposa de Davi, eram pessoas diferentes. E essa foi a história de Ainoã,
a esposa do rei Saul.